Quando a gente pensa em macarrão, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Itália. Mas e se eu te disser que a história que a gente conhece talvez não seja bem assim? Se prepare, porque vamos desvendar uma jornada muito, mas muito mais antiga e surpreendente do que se imagina. Essa é a verdadeira história do macarrão. A pergunta parece simples, mas olha, a resposta vai levar a gente numa viagem de milhares de anos, cruzando continentes. Então vamos direto ao ponto para descobrir de onde veio um dos pratos mais amados do mundo. E aqui está o centro do nosso mistério. De um lado, aquela crença popular forte de que o macarrão é uma joia da culinária italiana. Do outro, evidências que apontam para uma origem assim muito mais antiga, lá do outro lado do mundo. Certo, vamos mergulhar nisso. Para encontrar a verdade, nossa primeira parada é na China antiga, onde uma descoberta arqueológica simplesmente mudou tudo o que a gente sabia. 4.000! Esse número não está aí por acaso. São 4.000 anos. Essa é a idade do macarrão mais antigo já encontrado em toda a história da humanidade. É uma escala de tempo impressionante, não é mesmo? O mais fascinante dessa descoberta é que ela é super concreta. Pensa só. Em 2005, lá em Lhasa, na China, os arqueólogos encontraram essa tigela. Dentro, um macarrão de mileto perfeitamente preservado. Não é uma teoria, sabe? É a prova física. Um prato de macarrão que sobreviveu por 4 milênios. E essa linha do tempo aqui ilustra a dimensão da história de um jeito brilhante. Olha só a distância entre a descoberta na China e a famosa história do Marco Polo. Tem um buraco aí de mais de 3.000 anos. Isso força a gente a repensar tudo. Então tá, se um macarrão nasceu na Ásia, como é que ele virou o grande símbolo da Itália? É aqui que a história fica ainda mais interessante, cheia de mitos e, claro, de fatos. Essa é a lenda que muita gente aprendeu na escola, né? A imagem do Marco Polo voltando das viagens dele com o segredo do macarrão na bagagem é muito forte. Mas, será que ela se sustenta? Mas como a gente já viu, a história raramente é tão simples assim. E a verdade sobre o Marco Polo e o macarrão tem uma baita reviravolta. Então, o ponto crucial é este. A Itália já fazia o seu próprio macarrão. Existem registros históricos que mostram que massas feitas de trigo durum, um grão que é perfeito para o clima mediterrâneo, já eram consumidas bem antes da volta do Marco Polo. O explorador não introduziu o macarrão, ele já encontrou o prato em casa. Bom, se os italianos não inventaram macarrão, qual foi o papel deles nessa história toda? A resposta está na reinvenção. Eles não criaram do zero, mas aperfeiçoaram e transformaram a coisa toda em uma verdadeira arte. Foi na Itália que o macarrão evoluiu de verdade. Primeiro, com o uso do trigo durum, que deu aquela textura perfeita, ao dente. Depois, veio a criatividade. Espaguete, penne, lasanha, fettuccine e, finalmente, a combinação mágica com os molhos, como o de tomate, que viram um clássico absoluto. E foi exatamente assim que o macarrão deixou de ser só um alimento para virar uma parte fundamental da identidade italiana. Uma expressão de cultura, de família e, claro, de muito sabor. E a jornada não parou na Itália, de jeito nenhum. A partir dali, o macarrão começou a conquistar o mundo, sendo abraçado e adaptado por inúmeras culturas diferentes. Essa versatilidade é incrível. No Japão, o macarrão se transformou no ramen. Nos Estados Unidos, virou o cremoso mac and cheese. E no Brasil? No Brasil ele é a estrela do almoço de domingo em família. Cada lugar deu seu toque especial. Essa popularidade toda pelo mundo gerou alguns fatos bem surpreendentes. Vamos dar uma olhada em alguns números sobre o macarrão. Mais de 350. Esse é o número estimado de formatos de macarrão que existem por aí. É uma variedade impressionante, que mostra uma criatividade que parece não ter fim na cozinha. Sim, é isso mesmo. Existe um dia oficial para celebrar essa maravilha da culinária, 25 de outubro, uma data para os verdadeiros amantes de massa marcarem no calendário. Agora, uma perguntinha para testar os conhecimentos. A resposta mais óbvia seria Itália, certo? Mas se prepare para uma surpresa. E a resposta é o Peru. Pois é, o país sul-americano é o maior consumidor de macarrão por pessoa no mundo, com a Itália vindo logo atrás, num honroso segundo lugar. Um fato que com certeza quebra algumas expectativas, né? Então, para a gente recapitular essa história toda, o macarrão tem raízes muito profundas na China, foi elevado à categoria de arte na Itália e, a partir daí, se espalhou pelo globo, se adaptando a cada nova casa que encontrou.
E essa é a verdadeira beleza do macarrão. Não é só um prato, é uma história viva que continua a ser contada a cada garfada em todos os cantos do mundo. Uma jornada épica que termina, felizmente, no nosso prato.